Minha irmã apareceu na minha casa, que custou $850.000, bem antes da reunião de família. Tava sorrindo. Foi o papai que prometeu essa casa pra mim de presente de casamento, ela disse. E aí soltou, você acha mesmo que esse lugar é seu? Meu pai riu, isso depois de eu ter pago $760.000 na casa. Ele ainda falou, você não pertence a esse lugar. Eu fiquei quieta. Só fui até a gaveta, peguei a escritura e mandei uma mensagem. Você acha mesmo que essa é sua casa? A Emma falou. A voz dela ecoou no teto alto, como se ela já fosse dona de tudo. Ela estava na minha sala de estar, descalça, com os saltos jogados perto da lareira, como se estivesse avaliando o espaço antes de fechar o negócio. Papai prometeu essa casa como meu presente de casamento, ela repetiu, olhando para mim como se eu tivesse invadindo. Eu ainda segurava uma garrafa de vinho tinto, comprei para a reunião de família que achei que ia acontecer. Meus dedos apertaram o gargalo da garrafa. Eu nem tinha dado oi ainda. Aí papai entrou. Olhou para mim, depois para Emma, e passou direto, como se eu fosse invisível. Você trouxe dinheiro, ele perguntou. Mas completou, você não pertence aqui. E foi só isso. Sem abraço. Sem que bom te ver. Só ignorou os $760.000 que investi ali. Anos de trabalho duro. Trabalhos freelancers, 2 empregos ao mesmo tempo. Sem férias. Sem apoio de ninguém. Eles ficaram ali, na minha cozinha, agindo como se eu estivesse invadindo. Eu não disse uma palavra. Só fui até a gaveta ao lado do fogão, peguei um envelope plástico com um contrato dentro e coloquei em cima da ilha da cozinha. Papai olhou, estreitou os olhos. A mandíbula dele travou. Era isso. Peguei meu celular. Tudo com calma. Sem escândalo. Mandei uma única mensagem que eu tinha escrito meses atrás. Não porque achava que ia usar, mas porque sabia que um dia ia precisar. Grupo da família. Foi vendido. Silêncio. O rosto da Emma ficou branco. Aquele sorrisinho dela sumiu. Ela olhou de novo para a sala, para a lareira, para a vista do cânion, pro chão de madeira. Do jeito que a gente olha para algo que sabe que nunca mais vai tocar. Você tá mentindo, ela disse. A voz tremia. Eu não respondi. Ela não sabia que os papéis tinham sido assinados ontem. Que o dinheiro já estava na conta. O processo todo tinha sido concluído 2 horas antes deles invadirem minha casa. Mas sabe, nunca foi só pela casa. Era sobre o que eles achavam. Que não importa quanto eu trabalhasse, quanto eu pagasse, onde eu chegasse. Eu ainda seria aquela garotinha que não ia conseguir vencer. Mas não mais. E quando a porta finalmente se fechou atrás deles? Eu não senti raiva. Eu me senti livre, porque aquilo não era o fim. Era só o começo. E o mais louco? Eles nem faziam ideia do que vinha por aí. O pior é que, eu ainda queria acreditar que eles não tinham feito por mal. Mesmo depois daquela cena na cozinha. A Emma, toda convencida, meu pai sendo cruel, e eu quieta. Mesmo assim, eu ficava repetindo para mim mesma. Talvez seja só um mal-entendido. Talvez eles só estivessem estressados. Mas a real sobre família é: quando alguém te mostra quem é, e você ainda espera que seja diferente. Você vira prisioneira de si mesma. E isso? Não começou semana passada. Começou anos atrás. Fui eu que paguei os empréstimos da Emma quando ela largou a faculdade, 2 vezes. Fui eu que transferi dinheiro quando minha mãe falou que o cartão dela foi clonado e estavam esperando o reembolso. 1.000 aqui, 2.000 ali, sempre até o mês que vem. Durante 6 anos. Nunca vi um centavo de volta. Nenhum obrigada. Nenhum cartão. Paguei o imposto da casa dos meus pais 3 vezes. E eles? Nem perceberam. Achavam que o governo tinha parado de cobrar porque já estavam velhos. Paguei o seguro do carro da Emma por 2 anos. Depois que ela bateu o dela e disse que foi culpa de uma entrada congelada. Em julho. Aí ela comprou outro carro e postou selfie no Instagram com a legenda:
Alguns de nós simplesmente nasceram com sorte. Sem marcar ninguém. Sem mencionar nada. Só mais um momento pago com o dinheiro dos outros. E eu? Continuei calada. Fui a rede de segurança invisível. Eu ganhava bem, então eles achavam que tinham direito ao meu dinheiro. Até eu comprar aquela casa. Aquilo mudou tudo. De repente, eu tinha algo que eles não conseguiam ignorar. Algo que eles não podiam pegar para eles. E eles odiaram. Começou devagar. Uma noite, a Emma mandou uma mensagem no grupo da família. Mal posso esperar para me mudar para a casa dos meus sonhos. Grandes coisas vêm aí. Fiquem ligados. Eu nem respondi. Mas vi minha mãe curtindo. E o pai respondeu: essa é minha menina. Você merece o melhor. 2 minutos depois, Emma me mandou uma mensagem privada. Não se assusta se a reunião de família for aí na sua casa, né? Você é quem tem quarto sobrando. Aí veio o golpe público. Uma foto da minha casa postada no story do Instagram dela. Sem me avisar. Com a legenda, manifestando meu futuro. Mandei mensagem: onde você tirou essa foto? Ela visualizou. E me ignorou. Depois veio o absurdo. Uma vaquinha online. GoFundMe. Título: ajude a construir a casa dos sonhos da nossa família. Na descrição, ela escreveu: essa propriedade está na nossa família há gerações. Meu irmão só está cuidando por enquanto. Cuidando. Como se eu tivesse alugando a minha própria vida. E o pior. A galera acreditou. Primos distantes. Colegas da escola. Compartilharam. Ela arrecadou $14.000 em 3 dias. Eu confrontei ela. E o que ela me disse? Não é pessoal. Você é muito apegado às coisas. Sempre foi. Aí veio o vídeo. Quando eu achei que não dava para piorar. Um clipe de 22 segundos no Facebook. Meu pai andando pelo meu corredor, dando um falso tour. Mostrando a casa como se fosse do noivo da Emma. Aqui vai ser a sala de sinuca, ele disse. A Emma sempre quis. Vamos derrubar essa parede, abrir a cozinha, espaço para os netos. Claro, agradecemos ao nosso filho por manter as luzes acesas enquanto isso. 700 curtidas. Dezenas de comentários. Uau, que lindo, né? Todo mundo dizendo. Parece incrível, mal posso esperar para visitar. Mas ninguém sabia a verdade. A casa estava no meu nome. A hipoteca saía da minha conta. A única coisa que eles tinham era o costume de achar que tudo era deles. Foi aí que eu decidi parar de fingir. Comecei a cavar. Lembrei de uma coisa, o HD externo da Emma. Ela vivia carregando aquilo para cima e para baixo. Dizia com orgulho: eu faço backup de tudo. Nunca se sabe quando vai precisar de um recibo. Fui até meu box de armazenamento e achei o backup. Ela deixou comigo anos atrás quando ajudei ela a trocar de notebook. Conectei o HD e esperei. No começo só tinha besteira. Selfie, pasta de referência para madrinhas chamada LOL_final_v3.pdf. Mas aí começaram a aparecer as pastas estranhas. Falsificações. Prints mexidos. Uma pasta chamada família. Lá dentro? Dezenas de prints editados. Conversas falsas, textos modificados para parecer que eu estava ameaçando ela. E-mails meus reescritos, como se eu estivesse xingando, gritando. Ela até juntou trechos de áudios meus e editou tudo para virar mensagens de voz falsas. Eu escutei um. Você não importa. Espero que sua vida desmorone. Era minha voz, mas colada, cortada. Tipo bilhete de sequestrador. Se ouvir com atenção dá para perceber os cortes. Mas quem vai fazer isso, né? Ela estava se preparando para alguma coisa. Copiei tudo. Depois fui ver as datas. Algumas mensagens falsas tinham sido supostamente enviadas em dias que eu estava fora do país. Ela não só enganou a família.
Ela estava montando um caso. Pra quê? Eu ainda não sabia. Mas também não ia esperar para descobrir. Comecei meu próprio dossiê. Aí veio o clique final. 3 noites antes da reunião, recebi uma mensagem do Ron, um amigo antigo do meu pai. Fazia anos que eu nem falava com ele. A mensagem foi direta. Só pra você saber, seu pai tá mostrando a casa pras pessoas. Falou que vai dar de presente pra Emma. É verdade isso? Eu nem respondi. Em vez disso, liguei pro corretor que me ajudou a comprar a casa. E disse 4 palavras que nunca imaginei dizer. Vamos colocar à venda. No dia, eles chegaram combinando roupa. Emma de marfim e pérolas. Minha mãe com um vestido florido esquisito. E meu pai com aquele blazer velho de sempre, o blazer da autoridade. Chegaram cedo, óbvio. Porque achavam que a casa já era deles. A reunião era às 5. Os convidados iam chegar tipo 4h30. Mas 15h48, escutei o código do portão. 3 pares de passos ecoando na entrada de mármore. De uma casa que, naquele momento, já nem era mais minha. Porque eu vendi. E eu tava na cozinha. Calma. Preparada. Tudo exatamente como eu planejei. Meu pai entrou primeiro, olhando tudo como se fosse o dono, tipo síndico inspecionando o prédio. Mandou logo. Então é isso? Grande despedida, né? Depois completou. Bom, antes tarde do que nunca. É só assinar os papéis depois da festa e tá tudo certo. Eu não respondi. Emma veio logo atrás. Parou na sala com um sorrisão, parecendo noiva entrando na igreja. Nossa, mal vejo a hora de pintar tudo. Esse cinza tá uó. Vai sumir. Sem ofensa. Minha mãe veio por último. Ficou quieta. Como sempre. Eu só assisti. Deixei eles falarem, se sentirem em casa, se empolgarem. Deixei ele subir. Pra depois cair. A campainha tocou. Abri. E lá estava ele, Zack. O ex da Emma. Aquele que ela destruiu, largou, depois que sugou tudo que podia. Mas agora ele estava diferente. Olhar firme, uma pasta na mão. Emma ficou pálida. O que você tá fazendo aqui? Ela disparou. Zack nem respondeu. Só entrou, acenou pra mim, e colocou a pasta na bancada da cozinha. Falou alto, direto. Acho que tá na hora da família conhecer a verdadeira Emma. Abriu a pasta. Dentro, prints, transcrições, linha do tempo. Tudo organizado com datas, áudios, mensagens, tirados do HD que eu achei. Tudo confirmado. Um amigo meu da perícia digital fez o trabalho. Ele me devia um favor. Emma surtou. Isso é mentira. Você não pode trazer esse lixo aqui. Senta, Emma, falei. Minha voz saiu firme. Não parecia um pedido. Era uma ordem. Ela travou. Meu pai foi até a pasta. Pegou uma folha. Leu. Ficou parado, sem reação. Aí eu falei. Essa aqui é uma mensagem que a Emma mandou pro chefe do Zack, fingindo ser uma ex. Tentou fazer ele perder o emprego. Silêncio. Essa aqui, apontei, é uma conversa falsa que ela inventou entre mim e ela. Fingiu que eu tava ameaçando ela. Peguei o tablet que deixei na mesa de jantar. Toquei na tela. Um áudio começou. Minha voz, cortada, toda editada. Você não é nada. Eu sempre te odiei. Meu pai deu um pulo. Minha mãe deu um passo para trás. Aí joguei o pendrive na mesa. Tá tudo aqui. Cada mentira. Com data. Com prova. Recuperado, documentado. Emma começou a tremer. Você tá fazendo um escândalo. Ela gritou. Não, eu disse. Eu tô encerrando ele. Aí chegou o segundo convidado. Meu avô. Pai do meu pai.
A gente não falava com ele há mais de um ano. Mas ele era o único que eu confiava para dizer as coisas como são. Entrou quieto. Com aquela presença forte, que nem precisa levantar a voz. Meu pai ficou branco na hora. Meu avô foi até a mesa, olhou os papéis. Depois olhou para Emma. Você é a cara do seu pai. E se virou para ele. Você mentiu. Usou esse garoto. Roubou dele. E deixou sua filha fazer pior. Meu pai enfim cedeu. Você não pode entrar na minha casa. Gritou. Não é sua casa, eu disse. Tirei um envelope branco do meu bolso de trás. E empurrei devagar pela mesa. Aqui está o contrato de venda. Assinado, reconhecido em cartório. Ontem. Emma piscou, em choque. Você vendeu a casa? Sim. Valor cheio. Sem desconto. Sem presente. Sem herança. Meu pai murmurou algo. Emma virou para ele, desesperada. Você prometeu. E ele soltou, seco. Eu falei o que precisava falar. Você acha que isso tudo tem a ver com você? Eu que construí essa família. Ele gritou. Mas meu avô levantou a mão, firme. Não. Você destruiu ela. Foi aí que eu olhei para cada um. Para Emma, que me usou. Para minha mãe, que deixou tudo acontecer em silêncio. E pro meu pai, que manipulava tudo como se fosse um golpista cansado tentando fazer mais um truque. Você disse que eu não pertencia aqui, falei. Então beleza, eu tô indo embora. Mas vou levar comigo tudo que vocês achavam que era de vocês. Virei as costas e fui embora. Nem fiquei pro resto da tal festa. Não esperei os outros convidados. Deixei eles ali, parados, dentro de uma casa que achavam que era deles, cercados pelas provas de que construíram tudo em cima de mentira e lealdade roubada. E a única coisa que se ouviu depois foi o barulho da porta da frente batendo. Não voltei para casa naquela noite. Nem no dia seguinte. Fiz check-in no hotel. Desses hotéis calmos, caros, que eu sempre passava na frente e pensava, quem sabe um dia. Reservei 2 semanas. Paguei tudo adiantado. Não porque eu não tivesse para onde ir. Mas porque eu precisava respirar. Ficar longe. Olhar para minha vida sem eles no quadro. Tomei café na varanda, pedi serviço de quarto, fiz caminhadas longas sem nem olhar pro celular. Mandei uma mensagem pro meu gerente, avisei que ia tirar uns dias. Desliguei tudo. No primeiro dia, começou. Minha mãe ligando. Depois outra ligação. E mais outra. 18 chamadas perdidas num só dia. Ignorei todas. No terceiro dia, meu pai mandou mensagem. O que você fez? Tudo tá desmoronando. Eu só tirei print e salvei numa pasta nova chamada. Problema deles agora. No quinto dia, Emma apareceu no hotel. Ela não sabia meu número do quarto, mas estava lá, no saguão. Óculos escuros enormes, segurando uma pasta, um papel. Mais uma encenação. Eu vi ela de dentro do elevador. Esperei. A porta fechou e deixei ela lá. No 9º dia, o tabelião ligou. O dinheiro caiu. A venda foi finalizada. A conta que eu tinha aberto, em segredo, meses atrás, agora estava ativa, protegida, intocável. Bem longe das mãos deles. Não senti vitória. Senti silêncio. Naquela mesma noite, fiz algo que adiei por anos. Registrei minha própria empresa. Uma agência discreta, sem holofote, sem redes sociais. Só um site e uma lista de espera. Auditoria de bens e patrimônio para pessoas que acham que estão sendo enganadas pela própria família. E, olha, não demorou. Começaram a chegar clientes. Um colega antigo, um amigo de um amigo, até um investidor que meu pai já tinha debochado uma vez, dizendo que ele era fraco demais. Esse cara me procurou com um contrato. E um cheque. Pela primeira vez em muito, muito tempo. Eu não me senti um plano B.
Mas, na casa deles, o caos já tinha começado. Um vizinho da antiga rua me mandou mensagem. A mãe veio pedir dinheiro emprestado. Disse que vocês estavam brigando. Tava chorando. Eu só disse: não acredita em nada. Eu não faço mais parte dessa história. E ele entendeu. Na quarta semana, chegou uma carta do banco. Confirmação: meu nome foi removido de todas as contas da hipoteca e das despesas deles. Agora a responsabilidade era só deles. Se não pagassem, o problema era deles. Eu não liguei. Não expliquei nada. Não perguntei se estavam bem. Só apaguei a última senha do meu cofre. Naquela mesma semana, recebi uma mensagem de uma colega antiga da minha mãe. Você mudou. Aposto que quer destruir sua família. Você não é mais o mesmo filho. Eu respondi com uma frase. Eu só parei de me destruir. Foi a última resposta. Sem discurso, sem briga. Depois disso, silêncio. Mas não aquele silêncio pesado. Era um silêncio leve. Aquele que deixa a gente dormir sem travar o maxilar. Que deixa a gente fazer café da manhã sem medo de alguém pedir alguma coisa logo em seguida. O tipo de silêncio que não é castigo. É liberdade. A última vez que vi algum deles foi no dia em que fechei a porta daquela casa. Minha casa. Agora de outra pessoa. 2 meses se passaram. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Até começarem os cochichos. Não era arrependimento. Era só tentativa de controlar o estrago. Um dos contatos da minha agência me mandou o nome de um relatório de fraude. Alguém tentando pedir ajuda com moradia, renda suspeita. Quem assinou o pedido? Emma. E junto, meus pais. Eu não fiz nada. Só anotei mentalmente, eles ainda estão tentando dar golpe sem mim. Uma semana depois, meu contador me ligou. Alguém tentou registrar uma empresa no meu nome antigo. Usaram minhas credenciais velhas. Rastreamos o IP. Cidade do meu pai. O jogo deles tinha começado de novo. Mas dessa vez, eu não gritei. Não avisei. Só cortei. Fechei as últimas contas que ainda estavam conectadas. Cancelei o último acesso que minha mãe tinha, só para olhar o saldo. Renomeei minha agência. Registrei de novo com uma nova empresa no controle. Eles tentaram de tudo para me achar. Então eu fiz algo definitivo. Mudei meu nome. Não para aparecer. Não por drama. Mas por mim. Para tomar de volta o que era meu. Peguei o sobrenome do meu avô. O único homem da família que me olhava nos olhos e não virava o rosto quando eu chorava. Meu nome de batismo continuou. Mas, de algum jeito, agora ele soava diferente. Soava livre. Meu novo escritório era simples, organizado. Sem bagunça. Sem gente que eu não escolhi ter por perto. E na entrada, eu coloquei uma plaquinha de prata. Não trabalhamos com família. Muita gente achou que era piada. Não era. Era um aviso. No dia da inauguração, não chamei ninguém do passado. Nenhum antio com boas intenções. Nenhum amigo da família. Só minha equipe. Gente que confia em mim. E que não precisa de mim como apoio emocional para existir. E aí, numa manhã qualquer, aconteceu algo pequeno e perfeito. Eu parei para tomar meu café, no mesmo lugar de sempre. Mesmo pedido. E então ouvi uma voz atrás de mim. Minha mãe. Eu não ouvia a voz dela fazia meses. A voz era igual, mas parecia menor. Ela me viu. Travou. Eu virei, olhei bem nos olhos dela. E passei direto. Como se ela fosse só mais uma pessoa qualquer. Sem raiva. Sem dizer nada. Só silêncio. Pela primeira vez, ela não disse nada. E pela primeira vez, eu não liguei. Hoje meu apartamento é meu canto. Teto alto, janelas grandes, móveis que eu escolhi. Sem roupa velha, sem fantasma, sem bagunça.
Não tem retrato de família na estante. Só uma foto. Eu, na frente do meu novo escritório, segurando a chave como se fosse uma espada. Na caixinha do correio, um novo sobrenome. Sem passado, sem vergonha. Um vizinho já me perguntou por que escolhi esse nome. É homenagem? Eu disse. Não. É só o único nome que nunca mentiu pra mim. Tem algo muito poderoso em simplesmente ir embora sem dar explicação. E deixar as pessoas tentando adivinhar. Porque você parou de responder. Porque parou de salvar todo mundo. Porque nunca mais voltou. Elas não entendem. Não foi fácil. Foi uma queima lenta. Anos engolindo sapo. Pequenas traições. Feridas escondidas. Sacrifícios que ninguém via. Até que um dia, eu saí do fogo. E não olhei para trás. Ainda tem gente que pergunta. Você sente falta deles? Eu sorrio e falo. Não dá para sentir falta do que a gente nunca teve. O que eu tinha não era amor. Era uso. E no momento em que parei de deixar eles me usarem, todo o castelinho de cartas caiu. Teve uma noite que eu passei no escritório depois do expediente. A plaquinha prateada na porta refletia a luz bem certinho. Não trabalhamos com família. Ela brilhava. E embaixo dela, eu coloquei uma nova frase. Pequena. Discreta. Mas definitiva. Se você acha que eu te devo alguma coisa, você nunca foi minha família. Ninguém vai ver isso, a não ser que esteja prestando atenção. Mas eu sei que vão ver. Sei como essas histórias correm por aí. Sei que um dia alguém vai chegar naquela porta e perguntar: o que aconteceu com aquele menino calado, que dava dinheiro como se fosse curativo? Vão ver a placa. Vão ver o nome. E vão saber. Ele se foi. E o homem que ficou no lugar dele. Esse não sangra por ninguém. Eu não sou mais uma arma. Mas ainda sei cortar. E dessa vez, eu não errei o alvo.